Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala é o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados e diletos irmãos, quero agradecer a todos, meus irmãos que têm compartilhado a mensagem do presbítero Gregório, que se tornaram missionário do pedacinho do maná dos céus, que tem colocado suas mensagens em seus grupos, nas suas linhas de transmissão, que tem compartilhado nas rádios. Quero agradecer aos irmãos, aos diretores da rádio Pescadores, a nossa irmã Ofélia, que tem enviado a mensagem do presbítero Gregório para 15 rádios online. Também quero agradecer a todos os irmãos que têm me acompanhado através da rede social, amados. Hoje eu quero dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Convido vocês, amado, a ler comigo capítulo 1, versículo 16 de Romanos, onde está escrito assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Os irmãos recordam que o presbítero Gregório trouxe uma introdução no livro de Romanos, os primeiros 17 versículos do capítulo 1. Hoje eu quero trazer um pouquinho mais, quero aprofundar um pouquinho mais. Pouco a pouco, amados, nós vamos aprendendo as mensagens de Cristo, a mensagem do Evangelho, a mensagem trazida pelo apóstolo Paulo. Quero dizer que nesta lição de hoje, na qual nós estamos estudando, de uma forma simples podemos compreender que as cartas aos romanos, ela está dividido em 5 partes. E nós vamos tentar estudar isso. Nós vamos tentar compreender isso, que nesta primeira parte eu quero tratar sobre o problema do pecado. Então, nós vamos tentar compreender isso, que o apóstolo Paulo mostra que o apóstolo Paulo mostra o quanto o ser humano está terrivelmente perdido sem a presença do Espírito Santo. Se ele não aceitar o Evangelho de Cristo, o ser humano está terrivelmente perdido, amados. Isto nós podemos conferir através das cartas aos Romanos, do capítulo 1 até o capítulo 3. Contudo, antes, nós precisamos compreender o estado caótico em que vivemos. O apóstolo, ele mostra primeiro a sua credencial, ele se apresenta, ele mostra quem ele é. Ele diz assim, ele se apresenta, ele diz Paulo, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo. Ele diz sobre o seu chamado, ele fala sobre o ser apóstolo, ele diz sobre a sua separação para algo grande que é o Evangelho de Deus. Então ele apresenta a sua credencial. É como se você estivesse entrando hoje num templo, numa igreja para pregar. Por exemplo, o presbítero Gregório, se for convidado a ministrar um evangelho, já está com muito tempo que ninguém convida o presbítero Gregório para pregar. E se eu for convidado a pregar, eu terei que chegar lá e me apresentar. Eu sou o presbítero Gregório. É isso que o apóstolo Paulo diz. Ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para ser representante do Evangelho de Deus.
É isso que ele diz. Então Paulo mostra a sua credencial. Ele apresenta essa sua credencial, a sua convicção a respeito do Evangelho. Antes de tratar sobre a doença, o apóstolo apresenta o remédio. Mas que doença é este? A doença que o apóstolo trata é do pecado. Ele mostra, logo no início, ele enfatiza a sua própria condição de ser escravo, ou ser servo de Jesus Cristo. Ele fala sobre o seu chamado para ser apóstolo, a sua missão, proclamar o Evangelho, anunciar o Evangelho. A palavra Evangelho, ele tem uma tradução do termo grego que significa Evangelium, que significa boas mensagens ou boas novas. Nos tempos antigos, quando muitas vezes havia uma guerra e o soldado saía para a guerra, os seus parentes, o povo da cidade, esperava ansiosamente por boas notícias do campo de batalha. Mas a boa notícia mencionada pelo apóstolo Paulo, ele supera qualquer boas novas, considerando a sua procedência, o seu conteúdo e o seu propósito. Qual é a procedência do Evangelho? O Evangelho mencionado aqui pelo apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, ele é singular. Essa ideia fica expressa na palavra do apóstolo. Ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1:1. Isso, ele recebe uma incumbência, o apostolado. O apóstolo deixa claro que a pregação dessa boa nova é uma missão, é a sua missão, é a missão minha, é a missão de todos aqueles que querem ser representante do Evangelho, que querem anunciar as boas novas, querem proclamar a virtude divina de Deus. Esta é a missão de cada semeador que anuncia boas novas da salvação. É isso que o apóstolo nos mostra. Ele fala sobre a sua missão, sobre ser separado para isso. Você, meu irmão, que está exercendo o ministério sacerdotal, que está exercendo o ministério da palavra, você foi separado para isso. O apóstolo também fala sobre essa missão que ele recebeu do próprio Cristo após o seu encontro com Cristo no caminho de Damasco. Ele passou a dedicar-se a essa nobre e importante tarefa de proclamar o Evangelho de Deus, de proclamar o Evangelho da salvação. Porque o apóstolo Paulo emprega todo os seus esforços, todos os seus conhecimentos em prol ao Evangelho. Porque ele diz que o Evangelho, ele é a manifestação do próprio Deus, ele provém de Deus. Ele não vem do homem, é fruto de uma mente mais poderosa que existe. Não é do intelecto de pensadores do nosso tempo. Por ser procedência divina, o Evangelho é revestido de autoridade, de poder. O apóstolo, portanto, sabe que a missão de pregar o Evangelho, para a qual foi separado, é uma sublime tarefa e está acima de qualquer interesse pessoal. Está acima do meu próprio interesse, está acima do seu próprio interesse, meu amado ouvinte.
se o Evangelho ele tem poder, se ele exerce o poder, se o Evangelho é poder de Deus, ele não pode ser mudado pelos homens. Ele não há como ser questionado pelos homens. Paulo, o apóstolo de Cristo, era apenas o seu mensageiro, não o seu autor. Você, meu amado irmão, que prega o Evangelho, você é apenas o mensageiro da palavra de Deus. Você não é o próprio autor do Evangelho. O próprio autor do Evangelho é o Espírito Santo. E é por isso que o Evangelho tem autoridade. Você é apenas mensageiro, você não é autor. Portanto, qualquer ato que se destina a adulterar o Evangelho, ele é pecaminoso, é abominável. Quando as pessoas usam o Evangelho para benefício próprio, como eu tenho visto muito dentro da rede social, as pessoas que se intitulam pregadores, colocando a sua conta bancária, o número da sua conta bancária para depositar dinheiro na sua conta bancária, eles estão usando isso para seu benefício próprio. Então eles estão adulterando o Evangelho, o genuíno Evangelho, e isso é abominável. Sinto muito a dizer a você que tem usado dessa artimanha, você se tornou um falso pregador. Queira você aceitar a minha mensagem ou não, mas é o Espírito Santo que está chamando a vossa atenção. Se você passa a usar o Evangelho para benefício próprio, você está adulterando o Evangelho que é divino. Então isso é pecaminoso, isso é abominável, meu amado. Segundo o apóstolo Paulo, o Evangelho foi por Deus outrora prometida por intermédio dos seus profetas na Sagrada Escritura. Romanos 1, verso 2. Aqui, portanto, amado, está o fundamento das Escrituras. Um Evangelho cuja base esteja aquém ou além das sagradas letras, ele não é um Evangelho genuíno, ele é um outro Evangelho. Não é o poder de Deus que é mencionado pelo apóstolo Paulo. Se você que está fazendo isso, meu amado, meu amigo, você que quer receber benefício próprio, se ocultando atrás do Evangelho, você está pregando um outro Evangelho que não é o poder de Deus. Eu sinto muito em dizer isso para você. Você está se enganando a você mesmo. E, portanto, a ira de Deus está sobre sua vida. Você está se ocultando atrás do Evangelho, mas você está pregando um outro Evangelho, não é o poder de Deus. Porque o Evangelho, o poder de Deus, ele é aquele que é capaz de salvar, de libertar, de curar. O Evangelho de Cristo, ele é autossuficiente. Eu sempre digo isso, meu amado. Presbítero Gregório nunca pediu oferta. Presbítero Gregório nunca pediu dízimo. Presbítero Gregório não precisa que ninguém venha a depositar dinheiro em sua conta, porque o próprio Evangelho me diz que eu jamais passarei fome. Eu sempre digo isso, amado. Eu já recebi ajuda, sim, de muitas pessoas que já passaram pela minha vida. Quando eu ia parar de ministrar o Evangelho por ter perdido meu celular, uma pastora disse para mim: vai lá e compra que eu pago. Então isso é porque o próprio Evangelho ele é autossuficiente, amados. Então eu não precisei pedir, eu não precisei colocar o número da minha conta bancária para que vocês depositassem. Eu tenho visto muitas pessoas se ocultando atrás do Evangelho. E isto é abominável contra o próprio Evangelho. A procedência do Evangelho, portanto, ele é divino.
ele é algo que nos dá autoridade. O apóstolo diz que o evangelho mencionado aqui em Romano, ele tem o poder de transformar, porque Paulo prega o evangelho genuíno. O apóstolo, portanto, sabe que a missão de pregar o evangelho, para a qual foi separado, ele é sublime, ele é algo extraordinário. Ele tem o poder de mudar, de transformar, de libertar. Segundo o apóstolo Paulo, o evangelho foi, portanto, por Deus, ele prometido aos profetas. E qual é o conteúdo do evangelho? É certo dizer que o apóstolo Paulo é um grande defensor do evangelho. Ele fazia isso em liberdade ou mesmo em prisão, mesmo em tempo de paz ou mesmo no período de perseguição. Por causa do evangelho, o apóstolo Paulo enfrentou lutas que estavam além das suas próprias forças e ainda enfrentaria prisões. O apóstolo Paulo enfrentou o próprio martírio por amor ao evangelho. Porém, ele mesmo disse: eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho porque ele é poder de Deus. Apesar de seu esforço, não é a pessoa do Paulo o conteúdo do evangelho. Ele mesmo afirma isso ao dizer que o evangelho é as boas novas. São as promessas de Deus. São a notícia boa a respeito do Filho de Deus, que tomou a forma humana, que se transformou em homem, tendo amado, nascido de uma linhagem de Davi. É isso que o apóstolo Paulo apresenta através do evangelho. Ele, segundo o apóstolo, o próprio Antigo Testamento faz menção sobre o Messias, que o Messias nasceria da descendência de Davi. Portanto, o apóstolo Paulo, ele faz a defesa de que Jesus é o próprio Messias e diz que a sua ressurreição designara a ele o título de ser filho de Deus. Se o Senhor Jesus tivesse permanecido na sepultura, ele não seria o filho de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra. É isso que o apóstolo Paulo traz para cada um de nós. Ele diz que o Senhor Jesus só foi considerado filho de Deus por ter ressuscitado. Se ele permanecesse na sepultura, ele não seria o Filho de Deus. Amados e diletos irmãos, existe um erro ao pensar que o conteúdo do Evangelho se limita apenas a uma personalidade que não seja o próprio Cristo. É triste, amados, constatar que em muitas pregações as pessoas têm enfatizado tanto aquilo que eles têm feito, enfatiza-se os feitos dos homens, são, portanto, enfatizado tudo aquilo que as pessoas fazem, e o próprio Senhor Jesus Cristo é deixado de lado. Cristo pouco ou nunca são proclamado, mas o apóstolo Paulo diz que ele é o assunto principal do Evangelho, do começo ao fim da história da humanidade. Jesus é a única maneira de o homem se recuperar do erro. Não existe outra maneira, amado.
Não existe outro meio pelo homem possa alcançar a salvação. Não existe outro meio para o homem recuperar-se do erro cometido no jardim do Éden. Ele, o Senhor Jesus, é a única saída para a humanidade. Por isso, Jesus foi o centro da pregação do próprio apóstolo Paulo. Ele diz claramente isso. Veja o que o apóstolo diz: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este que foi crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. O evangelho que o apóstolo Paulo pregava, ele é diferente do evangelho pregado por muitos cristãos da atualidade. Ele é diferente do evangelho pregado nas grandes catedrais, nos grandes templos. Ele é diferente do evangelho pregado por muitos pregadores, pois ele é o poder de Deus. O evangelho de Deus diz respeito ao Filho de Deus. É o anúncio de que Cristo é o Filho de Deus. Diz respeito à vida, à obra de Jesus. O evangelho diz que ele veio, que ele nasceu e viveu, que ele morreu e ressuscitou. O evangelho ainda diz que ele voltará. Essa deve ser a mensagem do verdadeiro pregador. Esse deveria ser a mensagem que cada um de nós tivéssemos a ousadia de pregar no altar. Mas as pessoas pararam de pregar isso. Pararam de pregar o evangelho do arrependimento, da salvação. E passaram a pregar o evangelho da prosperidade. Ah, se você contribuir com R$1.000, o Senhor vai acrescentar 100 vezes mais. É uma mentira, amados. É uma mentira que as pessoas têm feito. Tem colocado a mão no seu bolso. Tem feito com que você contribua muitas vezes. Tem atuado na sua própria ganância. E você, na vontade do seu enriquecimento, acaba cada vez mais ficando mais e mais pobre, cada vez mais na miséria, porque as pessoas estão transformando o verdadeiro evangelho em comércio, estão transformando o verdadeiro evangelho para benefício próprio e estão deixando o evangelho da salvação de lado, o evangelho do arrependimento de lado. Estão deixando o evangelho da cura, da libertação, da salvação, da transformação da vida de lado, para transformar o evangelho em comércio. Meu amado irmão, minha amada irmã, provavelmente, depois de você ouvir a minha mensagem de hoje, você irá pedir para que eu pare de mandar mensagem para vocês. Provavelmente vocês irão dizer: presbítero, eu não quero mais receber sua mensagem. Pois sempre isso tem ocorrido. Quando eu falo a verdade, as pessoas dizem: não quero mais ouvir isso. E simplesmente me bloqueiam. Eu tenho uma linha de transmissão em torno de quase 500 pessoas, mas eu tenho percebido que alguns têm simplesmente me bloqueado. E eu estou removendo essas pessoas da minha lista de transmissão. Portanto, amado, o Evangelho de Deus, ele tem o propósito de trazer a salvação. Você precisa pregar esse Evangelho. Portanto, aqui no primeiro capítulo da carta aos Romanos,
O apóstolo Paulo expressa sua necessidade de pregar o evangelho em todo o mundo. Disse ele: eu sou devedor, tanto a grego quanto ao bárbaro. Romanos 1, versículo 14. O apóstolo entende que o evangelho não deve ser retido, mas deve ser repartido. Em seguida, declara-se pronto a proclamar esse evangelho. Ele diz: estou pronto a anunciar o evangelho também a vós, outro que mora em Roma. Capítulo 1 de Romanos, versículo 15. Paulo demorou ir para a cidade de Roma, não por falta de desejo dele, mas por impedimento, por alguma circunstância. Eu não sei se foi o próprio Espírito Santo quem impediu ele de ir para Roma, ou se Roma não estava preparado para receber a visita do apóstolo. Ele diz que foi impedido, mas ele não diz qual foi a circunstância. Ele diz ainda que em todas as minhas orações eu apresento a vocês, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, me ofereça a boa ocasião de visitar a vocês. O apóstolo também trata da razão da sua preocupação com a pregação das boas novas, pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Este é o poder do evangelho, é trazer a salvação, a libertação. O evangelho deve ser anunciado por causa da grandeza do seu propósito de salvar o pecador, de libertar o pecador. A boa notícia não tem o propósito de agariar riqueza, de trazer posse ou poder. Não, amado. O evangelho, a boa notícia, tem a finalidade de trazer salvação. Ela não tem a finalidade de promover uma personalidade, a fazer com que essa personalidade se torne famosa. Se você busca fama, então você está errado. Se você busca ser reconhecido mundialmente como alguém grande, então você está pregando o evangelho que não é o próprio poder de Deus. Pois o poder de Deus, ele tem o propósito de salvar e libertar o pecador da sua ruína, do seu pecado. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eu te dou graça, Pai, porque eu trouxe uma mensagem talvez bastante dura, Pai, mas que é necessário, pois muitas vezes a ferida precisa de um remédio muito forte para curar o mal que está atuando. Existe ferida aberta na alma deste meu irmão, desta minha irmã, Pai, que é o pecado. E o pecado precisa ser purificado, precisa ser limpo. E a única maneira de isso ocorrer é através do sangue redentor do teu amado Filho, o Senhor Jesus. Por isso eu te louvo e te dou graça. Em o nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Amém e amém.